Hebreus 11, o versículo de número 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nesta noite, nós iremos falar sobre fé. E para quem não sabe, a fé é a moeda do reino de Deus. A moeda do reino de Deus não é o dólar, não é o real, não é o Bitcoin, não é o euro, mas é a fé. É por meio da fé que nós alcançamos o coração de Deus e assim Ele responde às nossas orações, Ele responde às nossas ações de fé e nos entrega aquilo de que necessitamos. É por meio da fé que nós tocamos o coração de Deus. A palavra fé, do grego, pistes, significa uma persuasão firme, uma convicção. E essa convicção, ela é fundamentada no ouvir. Romanos, capítulo de número 10, o versículo de número 17, a palavra de Deus nos diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! Nós recebemos a mensagem do Evangelho e através do Espírito Santo de Deus, nós fomos convencidos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por meio desse convencimento do Espírito Santo, nós alcançamos a graça de ter nos nossos corações a fé em Cristo gerada. Aleluia! Ou seja, através da mensagem do Evangelho, o Espírito Santo, ele trabalha no seu coração e a fé nasce. A fé brota, a fé, ela se desenvolve no teu ser e no teu coração. Aleluia! O salmista, no Salmo de número 119, no verso de número 130, ele declara o seguinte: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Aleluia! Então, por intermédio da palavra de Deus, é que a fé, ela nasce no meu e no seu coração. É por intermédio
da mensagem do Evangelho é por intermédio da palavra de Deus. Amém? No versículo que foi lido nesta noite, o escritor aos Hebreus, ele declara o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia! Veja só, nesse versículo, o escritor está mostrando que a fé, ela é formada por duas características. E eu quero que você preste atenção nisso, que isso é profundo. Essas duas características, elas se chamam paciência e confiança. Mas onde é que isso está contido? Olha só. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A primeira característica, a paciência. Segundo, e a prova das coisas que se não veem. Confiança é a segunda característica. Então ela é formada por paciência e confiança. A palavra aqui que é usada, a palavra fundamento das coisas que se esperam, a palavra é upomone, e upomone no grego significa permanência embaixo de, ou seja, embaixo de alguma coisa. E a palavra, e a prova das coisas que se não veem, trazendo aqui a segunda característica, que é a confiança. A palavra do grego é upostasis, que significa posição debaixo de. Aleluia! Então, paciência significa permanência embaixo de, e confiança significa posição embaixo de, debaixo de. Aleluia! E isto significa que nós, como crentes em Cristo, a nossa fé é pautada no Filho de Deus. E se a nossa fé está em Cristo, nós permanecemos embaixo da promessa de Deus. Aleluia! E a nossa posição está debaixo da promessa. Aleluia! Por que ele fala, irmãos, sobre isto? É porque no capítulo 10, aleluia, nos versículos finais, nos versículos de número 35 até o 39, ele fala sobre isso, ele fala a respeito disso. Olha só: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, aleluia, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Aleluia! Então nós estamos debaixo das promessas de Cristo, e estamos, aleluia,
caminhando e prosseguindo em direção a estas promessas que nós recebemos do Senhor. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. A paciência, ela opera de duas formas: a paciência passiva e a paciência ativa. O que é a paciência passiva? A paciência passiva é aquela que se desenvolve por meio das circunstâncias. A paciência passiva é o ato de esperar sem que uma ação seja realizada. Ao contrário da paciência passiva, a paciência ativa é a ação de esperar, mas também de entrar em ação. Por exemplo, Jesus, antes de ser assunto aos céus, lá no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, ele falou para os discípulos: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e assim vocês serão cheios do poder do Espírito Santo. E então passou-se 10 dias. Havia 500 discípulos com Jesus lá no Monte das Oliveiras, mas quando desceu o Espírito Santo, havia apenas 120. Então 380 pessoas desistiram, se mandaram, foram embora. Só que os 120 que ficaram, eles não estavam esperando passivamente. Eles não estavam apenas sentados nas suas casas, nos seus trabalhos, esperando passivamente. Quando o Espírito Santo desce, em Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz que eles estavam reunidos e eles estavam orando. Aleluia! E enquanto eles oravam, veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Então isto significa que eles possuíam a paciência ativa, a paciência não de esperar sentado com as pernas cruzadas, mas de esperar orando, aleluia, orando e confiando no Senhor, aleluia. Então eles estavam buscando a Deus, crendo na promessa, crendo na vinda do Espírito, mas estavam orando e buscando a Deus. Tem gente que está esperando, mas ele está esperando passivamente, ele não empreende nenhuma ação para receber aquilo que ele precisa, aleluia. Mas tem crente que está esperando a promessa, mas ele está orando, ele está buscando, ele está na presença de Deus, aleluia. Essa é a diferença entre ser passivo e entre ser ativo, aleluia. Então a fé, ela tem a capacidade de gerar em nós algo que o mundo não possui. Quando você aceita Jesus, quando você se converte de fato ao Evangelho, você recebe o Espírito de Deus, e a partir desse recebimento do Espírito, o Espírito Santo irá te conduzir no caminho da salvação, e então você inicia a sua jornada de fé em Cristo, a sua caminhada cristã, aleluia. E então você vai passar por diversas adversidades, por diversos problemas, situações controversas, e diante desses problemas
é que a sua fé vai ser expressa. É aí que a sua fé será expressada diante das adversidades. Aleluia. Quando Jesus, ele fala sobre a casa na rocha e na areia, nós vemos aqui um contraste entre duas pessoas. E nesse contraste, Jesus está mostrando que há pessoas que construiu a sua fé na areia, e dessa maneira ela não tem resistência suficiente contra uma possível tempestade. A tempestade vem, e como essa casa ela não tem uma base nem estrutura, ela é destruída por causa da tempestade. Então há pessoas que construíram a sua fé em Cristo na areia, e quando vem as dificuldades da vida, ela não tem força e nem a capacidade de resistir à tempestade. O que isto significa? Significa que esta pessoa não calculou, como o Senhor Jesus conta em outra parábola, essa pessoa calculou o que ela deveria renunciar quando aceitou a fé, e desta forma, essa pessoa, quando vem as dificuldades da vida, ela perde a fé, ela se desvia, ela não tem força para superar, porque a fé que ela construiu, irmã Nazaré, não está firmada em Cristo, mas a fé que ela construiu está firmada nas circunstâncias da vida, está firmada nos momentos felizes, está firmada nas situações favoráveis. Então, quando ela aceitou a Jesus e começou a caminhada de fé, ela não renunciou tudo o que deveria, e então ela não consegue ir além. É por isso que tem muita gente que desiste, muita gente falha no meio da jornada, no meio da caminhada, e não chega onde deveria chegar. Mas quem construiu a casa na rocha, que é Jesus Cristo, ele renuncia tudo e todos para ter a fé firme em Jesus, e independente das circunstâncias, independente do momento em que ela vive, ela crê que Jesus Cristo, aleluia, está no controle de tudo, está no comando da sua vida, e ela está pacientemente esperando em Jesus, e ela também está confiando que mesmo que venha a luta, a tempestade, há um Deus que está cuidando dela. Aleluia. Alai menere que alavassuri andarai. Aleluia. Mas para que precisamos de fé? Para que precisamos de fé? Precisamos de fé para nos relacionarmos com Deus. O versículo 5 do capítulo 11 de Hebreus fala que Enoque, pela fé, ele foi transladado para não ver a morte, e ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. A palavra aqui, testemunho, significa aprovação. Então, quando no versículo 2 ele diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho, significa que eles alcançaram aprovação. Aleluia. Então Enoque alcançou a aprovação de que agradara a Deus. Ora, versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe
E o que mais? E que Ele é recompensador dos que o buscam. Oh glória, aleluia. Ele é recompensador dos que o buscam. Então é necessário que todos nós que nos aproximamos de Deus creiamos que Ele existe e que também é recompensador. Todas as vezes que você se aproxima de Deus, na oração, no culto, quando você se aproxima de Deus, no ato da intimidade, da sua oração, da sua busca no seu quarto, na sua casa, aleluia, você precisa chegar diante da oração com a fé de que Deus existe e que Ele é recompensador, Ele é galardoador dos que o buscam. Você não pode jamais, em circunstância alguma, chegar no ato da oração e não crer que Deus não ouvirá, não atenderá a tua oração. É por isso que muita gente não recebe o que pede, porque ele está chegando na oração sem crer, sem ter a confiança, sem ter a fé de que Deus recompensará. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Quando você se aproximar de Deus, você precisa ter uma convicção firme. Aleluia. Convicção, certeza. Muita gente, irmão, não recebe o que tanto pede pela ausência de fé. Aí você me diz, mas pastor, eu estou crendo, eu estou todo dia na igreja, eu estou orando todo dia, eu estou buscando, eu estou lendo a Bíblia todo dia. Mas você está crendo que Deus vai solucionar a tua causa, o teu problema? Essa é a questão da fé. Você crê que Jesus existe, você crê na palavra de Deus, você crê nos milagres, você crê em tudo. Mas parece-nos que quando nós oramos por uma causa, parece-nos que Deus não tem poder para realizar. Tem muita gente que vai para a oração com essa falta de fé e não recebe. Aí você fica, meu Deus, será que é da tua vontade, Senhor? Aí Jesus, Ele nos responde igual Ele respondeu para o leproso: eu quero, seja limpo, aleluia, seja purificado, receba. Mas será se nós estamos crendo? Eis a questão, aleluia. Uma certa vez, eu já contei isso aqui, eu e o pastor Naum estávamos indo buscar um pastor amigo nosso na rodoviária, e aí nós saímos da garagem no carro e começamos a andar alguns metros. Aí eu olhei para o velocímetro, olhei para onde marcava o combustível e estava colado embaixo, a luz acesa. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que nós vamos chegar lá? É longe, era uns 10 quilômetros de distância, isso em Lisboa. E aí a nossa ideia era de chegarmos lá e quando retornássemos, o irmão, o pastor que nós íamos buscar, iria abastecer o carro. E aí o pastor não olhou para mim e falou: ora aí para nós chegarmos lá. E então eu coloquei a mão sobre o painel do carro e orei em pensamentos. E daqui a pouco nós fomos indo ali, a maior parte do tempo o carro ia na banguela, para ver se a gente economizava mais gasolina. E daqui a pouco eu olhei novamente para o velocímetro e vi ele subindo, vi ele fazendo isso, aleluia. Eu perguntei para ele: uai, o que está acontecendo?
E o pastor não falou, não, isso aí deve estar quebrado, deve estar com algum problema. Mas eu sei que nós fomos a nossa jornada e chegamos no lugar onde precisávamos chegar. Aleluia! A nossa fé, ela vai fazer com que você chegue onde você precisa. Quando você exercer a tua fé com verdade, com convicção, o Senhor vai abrir a porta, Ele vai providenciar o que você precisa, e você vai chegar aonde você precisa chegar. Aleluia! Aramanduribi cantarábria. Exerça a tua fé, aleluia, com fidelidade. Exerça a tua fé com verdade, com convicção, porque o Deus que nós servimos, não há impossível que Ele não possa operar, não há barreira que Ele não possa destruir, não há demônio do inferno que possa contra o nosso Deus, porque maior é aquele que peleja pela sua igreja. Aramando rabacalavassuri me cantarábia, uribicandarava choriederbia. Creia que Deus está agindo em seu favor. Vá para a oração crendo que o Deus que ouve a tua oração no secreto, Ele te recompensará publicamente. Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai enviar a providência, Ele enviará o milagre. Aleluia, aleluia. Oh glória! Então é por meio da fé que nós agradamos a Deus. Quando você agrada a Deus através da sua fé, o Senhor age em teu favor. Quando Moisés e Israel estavam de frente ao Mar Vermelho, o povo se desesperou. Aleluia. Só que Moisés tinha relacionamento com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Aleluia. Só lhe faltava uma ação de fé. Aí Moisés levanta a voz para os céus, para Deus, e Deus responde: Moisés, por que estás clamando a mim? Dizes a Israel que marche. Oh glória! Dizes a Israel que avancem. Aleluia! Deus havia entregado a promessa, Deus havia dito que conduziria o povo à terra prometida, Deus havia dito que abriria um caminho no meio do deserto. Então por que estás clamando a mim, Moisés? Fala para o povo marchar, aleluia, que eu vou abrir o mar, eu vou fazer vocês chegarem do outro lado. Aleluia! Aí a gente fica quieto, fica parado, esperando Deus dar um sinal, esperando Deus falar alguma coisa, esperando Deus descer, abrir os céus e dizer alguma coisa. A palavra para o teu coração agora é: avance, marche, vai avante, porque o Deus que prometeu é o mesmo que vai abrir o caminho, é o mesmo que, se necessário for, Ele vai abrir o mar para você chegar do outro lado. Oh glória, você crê, irmão? Então dá um glória bem forte. Aleluia. Precisamos de um passo de fé. Precisamos de caminhar com fé, crendo, aleluia, crendo que Deus irá agir. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos.
Esse é bem conhecido, eu repito muito aqui. Salmos de número 37. Aleluia. Glória a Deus. Salmos de número 37, o versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. O que é descansar em Deus, irmãos? Descansar em Deus é ficar tranquilo, é você não se desesperar. Descansar em Deus é ter a plena confiança, a plena convicção e também paciência. Tem gente que confia, mas não tem paciência. É a plena convicção e paciência de que Deus está no controle, aleluia, de que Deus fará o caminho, de que Deus irá agir, oh glória. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e Ele o fará, e descansa no Senhor. Tem gente que não consegue descansar em Deus, tem gente que se perturba, fica ansioso, a mente não para, ele se frustra, as emoções vão a mil e ele perde o controle emocional, porque não está descansando em Deus. Então você não está professando e vivendo a tua fé. Mas nesta noite, irmão, receba de Deus fé, paciência e confiança para viver a plenitude dos tempos de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tiago capítulo 2, o versículo de número 7. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Se não houver uma ação de fé, significa que a sua fé em Cristo, ela não é real, ela não é verdadeira, ela é morta em si mesma. Aleluia. No Antigo Testamento, Deus é conhecido e é chamado por diversos nomes. Ele é Jirê, Ele é Rafá, Ele é Elohim, Ele é Nissi. E todos esses nomes significam uma ação que Deus fizera e que Deus faz. Significa a extravagância do seu poder, a manifestação do seu poder. Ele é Jirê, Ele é providência. Ele é Rafá, é Deus que sara. Aleluia. Então, se Deus é tudo isso, por que eu não consigo aplicar isto na minha vida, na minha carreira cristã, na minha vida de fé em Deus? É porque eu preciso exercer a minha fé. Eu preciso exercitar a minha fé. O que é exercitar a fé? Quando você vai para a academia, você vai exercitar o teu corpo. Quando você vai para uma caminhada, você vai exercitar o teu corpo. Então, exercitar a fé é colocá-la em ação, em áreas específicas da vida. Quando Pedro estava numa situação difícil, sem dinheiro, e aí precisava de pagar os impostos.
E aí ele foi até Jesus, dizendo que os cobradores de impostos haviam ido cobrá-lo. E então Jesus dá uma ordem para Pedro. Mas, versículo de número 27 do capítulo 17 de Mateus: mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que subir, toma-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Oh glória! Pedro aqui, ele vai exercitar a fé. Ele vai realizar aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Ele vai lá, pesca o peixe, quando abre o peixe tem lá o dinheiro. Ele vai lá, paga os impostos dele e de Jesus. Mas nós, tendo consciência disso, tendo consciência desse poder ilimitado do Senhor, parece que nós não servimos ao mesmo Deus da Bíblia. Aleluia! Porque nós temos a nossa fé pautada na lógica humana, e isso não nos permite agradar a Deus. Você ora e você começa a pensar, mas como é que isso vai acontecer? Como é que vou resolver essa situação? Como é que vai dar certo? Não, irmão, você não tem que orar assim pensando na lógica humana. Aleluia! É você orar, crer que Deus fará e declarar, aleluia, o poder de Deus na tua vida. Profetizar, usar a tua autoridade espiritual, e o Senhor, Ele vai se encarregar de realizar. Esquece a lógica humana, esquece o poder do homem, esquece as formas, os métodos, esqueça as pessoas que podem te ajudar. Deus pode usar fulano de tal, e se Deus não quiser usar, irmão, Deus abre outro caminho, Deus levanta outra pessoa, mas Ele vai realizar. Aleluia! Oh glória! O nosso problema é que nós colocamos a nossa expectativa em coisas e em pessoas. Pessoas são falhas, coisas têm validade. Então, se você coloca a sua confiança nesses dois atributos, em coisas e pessoas, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para te entregar. Mas se você colocar plenamente a sua confiança em Deus, aleluia, Ele vai agir em teu favor, Ele vai operar, aleluia, Ele vai enviar um milagre. Irmãos, se isto não fosse verdade, o Evangelho já teria falido há muito tempo, o Evangelho não tinha durado 1 ano, mas nós estamos aqui há mais de 2000 anos, pregando a palavra de Deus, e o que há de vir, virá, e não tardará. Fique de pé nesta noite, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Coloque a tua fé em ação. Coloque a tua fé em ação. Repreenda o inimigo. Repreenda as afrontas do diabo e os seus ardis. Aleluia. Exerça a tua fé,
Oh glória, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza, ore, busque a Deus, coloque o joelho no chão, coloque a boca no pó, e o Deus que contempla você, Ele vai te responder, Ele vai te atender, Ele vai enviar o milagre, a providência, Ele vai realizar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Oh, aleluia. Quem aqui tem uma causa que está difícil, que não acontece, comece a orar por ela agora. Comece a falar com Deus sobre esta causa agora. Aleluia. Mas toque o coração de Deus. Toque o coração de Deus com a sua fé.